Resistência. Substantivo feminino. Ato ou efeito de resistir. Resistir é lutar contra tudo e contra todos. É suportar, se opor, reagir. Resistência é a lei de quem não aceita submeter-se às vontades do opressor. É não abaixar a cabeça e combater, contra-atacar o inimigo. É sobreviver, é se erguer, bater, gritar, bater o pé no chão e reivindicar o que é seu por direito. É revolução, rebelião. Quilombo, substantivo masculino, lugar secreto, encoberto e escondido em meio à mata, onde se abrigavam para onde iam as pessoas escravizadas, que fugiam das fazendas, minas ou casas de família onde eram exploradas e sofriam vários tipos de violência. Nesses lugares se realizavam atividades diversas, como agricultura, extrativismo, criação de animais e atividades mercantis. Os negros, enquanto livres, reviviam suas tradições africanas, suas músicas, danças, ritos e histórias. Resistência? Resistência é lutar. Lutar pela sua história, lutar pelo seu povo. As comunidades quilombolas são grupos remanescentes dos quilombos. São os descendentes daqueles que resistiram e ainda hoje resistem. Resistência é lutar por seu espaço. O processo de resistência era permanente. Mesmo quando destruídos, os quilombos ressurgiam em outros locais. É lutar por sua existência. O quilombo é, em sua essência, um ato de resistência. As comunidades remanescentes de quilombos sobreviveram muito tempo às margens da sociedade, invisíveis, sem ter qualquer direito assegurado pelo Estado. Foi só em 1988, com a promulgação da Constituição Federal Brasileira, que o Estado brasileiro passa a reconhecer a existência das comunidades quilombolas e declara suas obrigações para com tal grupo. Aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos. Este foi, sem dúvidas, um marco histórico na luta de resistência deste grupo. Agora eles estavam resguardados pela Constituição, o documento mais importante de uma nação. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Seus direitos, enfim, garantidos pela lei máxima e suprema do Brasil. O ano é 2022, 34 anos após ser promulgada a Constituição, e hoje existem cerca de 6.000 localidades quilombolas no Brasil, sendo que apenas 144 delas conseguiram a titulação da terra. Em relação a isso, na obra O Cidadão de Papel, o jornalista brasileiro Gilberto Dimenstein disserta acerca da inefetividade dos direitos dos indivíduos, visto que, apesar das inúmeras garantias elencadas pela legislação, elas ficam restritas aos documentos oficiais e não são percebidas pela população contemplada por tais direitos. Os direitos das comunidades quilombolas, por sua vez, chegaram tarde e, mesmo sendo asseguradas pela lei, ainda assim esses povos sofreram e ainda sofrem com o descaso do Estado e também da população, que muitas vezes define suas lutas como vitimismo, por não compreenderem o quão profundas elas são. É necessário que se compreenda que para esse povo viver livre, eles precisam de suas terras. Quando eles veio falar aqui para fazer o registro de quilombola, representou muita coisa boa, né? Que eles falaram que vinha muita coisa. Só que até hoje nós não temos nada. Não tem benefício de nada na nossa comunidade. Não temos nada.
A gente está esperando, mas não temos nada, né? Até a titulação da terra a gente ainda não tem. Como eu falei, né? A Agente de Saúde foi quem trouxe esse pessoal da Fundação Palmares para fazer criar a comunidade quilombola, né? A titulação da Mão Redonda, a gente fez os procedimentos todos, fez medição, mas até agora tá parado, né? Acho que não sei se por causa de mudança de governo, aí não. Até agora estão esperando a documentação chegar, mas infelizmente não chegamos ainda. A titulação da terra garante aos povos quilombolas o acesso à propriedade e às suas terras. Dessa maneira, o antropólogo e quilombola pernambucano Antônio Criolo pontua que a comunidade não existe sem o seu território. No entanto, ocorre que essas terras são constantemente ameaçadas pelos interesses políticos e privados. Fatores como a burocracia envolvida no processo de titulação da terra, as disputas e conflitos territoriais e a falta de interesse político são alguns dos responsáveis pelo excesso de lentidão na regulamentação de terras quilombolas, que tem se tornado cada vez mais lenta nos últimos anos. De acordo com o estudo Direito à Terra Quilombola em Risco, publicado em abril de 2021 pelo projeto Achados e Perdidos, o total de movimentações de ações de titulação no atual governo é o menor desde 2005. Instituição criada com o objetivo de proteger o patrimônio material e imaterial desse país, de preservar a cultura do povo negro, de certificar as comunidades quilombolas, de garantir a proteção a esse povo. No entanto, o que a gente tem percebido, principalmente nos últimos anos, foi que ela mudou totalmente sua missão quando não respeita as comunidades quilombolas e quando faz iniciativas que visa fragmentar os territórios quilombolas. A portaria 57 de 2022, essa que foi publicada ontem, ela é mais uma prova de a quem a Fundação Cultural Palmares está a serviço e que não é as comunidades quilombolas desse Brasil. Muitos desses territórios acabam sendo considerados espaços vazios ou terras sem donos, sem possuírem, em geral, o título de propriedade da terra ou qualquer outro dispositivo formalmente instituído que reconheça seus direitos de uso. Assim, as terras são facilmente usurpadas e exploradas sem qualquer aviso ou consulta prévia aos residentes da região, restando a eles apenas a resistência. Desde 2019, a comunidade de Bocaína, localizada no município de Piatã, tem sofrido os impactos decorrentes das atividades da mineradora inglesa Brasil Iron, que vem assoreando e poluindo a nascente do rio Bebedouro no quilombo da Bocaína, principal nascente da comunidade. Aqui a água era cristalina, não tinha nada de assoreamento aqui dentro da mata. Por mais que chovesse, não descia enxurrada nenhuma nesses córregos, porque a área era toda preservada. Mas depois da mineração, que eles começaram a degradar lá em cima do morro, a fazer estrada no pico do morro, tudo aí foi descendo rejeito, descendo terra para nascente, descendo rejeito de minério. Após a instalação de forma ilegal da mineradora na região das comunidades Bocaína e Mocó, sem a devida consulta prévia às comunidades com registro na Fundação Palmares, como é indicado na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, os moradores denunciam os impactos negativos da mineradora em suas vidas, alegando dificuldades para dormir decorrentes da poluição sonora 24 horas por dia, riscos de problemas respiratórios e cardiovasculares devidos à poluição do ar, obstrução das vias de acesso às comunidades pelos veículos pesados utilizados pela mineradora,
além do receio pela contaminação das águas. A população também sinaliza que as atividades realizadas pela empresa inglesa foram responsáveis pelo desabamento de parte de uma residência e têm provocado rachaduras em muitas outras, causando grande preocupação nos moradores. Eu tô achando que tá acontecendo é por causa dessas bombas, né, do minério, que eles sortam ali, aí agora chega a estrondar a casa todinha, tem hora que até as coisas da casa a gente vê sacudindo. Porque tem umas bombas que é um tiro que estraga mesmo. Ela tava com a rachadurinha muito pouquinha, né? Aí depois aqui ela abriu, que a gente olha daqui de dentro e chega lá fora no terreiro, o claro lá fora. Essa rachadura daqui também, ó, já tá rachada daqui até São Carlos. Aqui ela já tá chegando no chão também. É o chamado racismo ambiental, termo cunhado na década de 80 nos Estados Unidos, em meio às manifestações do movimento negro contra injustiças ambientais, que denota muito bem a situação vivida por estas e inúmeras outras comunidades tradicionais quilombolas e indígenas que sentem na pele a discriminação racial no direcionamento deliberado de comunidades étnicas e minoritárias para exposição a locais e instalações de resíduos tóxicos e perigosos, bem como a destruição do ecossistema da região, gerando graves consequências à qualidade de vida dessas pessoas, que em muitos casos acabam por deixar suas terras. Mas colocaram fogo na serra lá e ela destruiu um pouco, né? Agora do outro lado é que está desmatando, até desmontando a serra, né? Está fazendo, tirando, cortando o morro, tirando pedra. Que como eu tenho falado, que eu não gostaria de estar acontecendo e está acontecendo, né? Muito que está desfigurando a comunidade, né? Que a comunidade, que, né, antigamente era bom, mas hoje já com esses impactos aí já começa a desfigurar a comunidade. Destruir, fazer se continuar assim vai virar um deserto na comunidade, né? Que é o que a gente deveria impedir para que isso não aconteça, né? Mas a gente não tem os poderes de conseguir fazer isso parar, né? Se a comunidade quilombola tivesse saído do documento da comunidade, talvez já era mais fácil para a gente conseguir brecar, mas sem o documento a gente não pode fazer nada, né? Basta olhar em volta das mineradoras, das ferrovias, do agronegócio e de outros grandes empreendimentos para enxergar quem está do outro lado. Essas pessoas têm cor, raça e etnia. O processo de conquista e acesso aos direitos no Brasil é uma luta constante a todos. Os quilombolas são mais um dos grupos que lutam incansavelmente para que seus direitos assegurados sejam realmente efetivados. A grande questão é a enorme dificuldade que essas comunidades enfrentam para acessar direitos básicos como a educação e a saúde. No caso da educação, além de muitas vezes as comunidades se localizarem a uma grande distância das instituições escolares, os jovens não se veem representados no ambiente diariamente, onde só são lembrados no mês de novembro e na disciplina de História. Essas pessoas persistem no estudo por saber do apreço significado que um diploma tem na sociedade atual, mas muitos expressam que não há vontade de permanecer nos estudos e que se poderia aprender bem mais com a própria comunidade. Dentro das comunidades, essas escolas podem manter uma conexão entre a experiência, o território e a cultura desses jovens,
enquanto nas outras escolas eles não encontram nada que converse com a realidade a qual estão inseridos. Por isso, o acesso a uma educação formal muitas vezes se traduz a discriminação, preconceito e precariedade. Antigamente, da minha época, tinha escola. A escola aqui tinha muito aluno, era muito cheia de aluno mesmo. A escola aqui, toda a vida que eu me conheço, chama Professor Sateles, era muito cheia. É muito gostoso aqui. Só que, com o passar do tempo, as crianças foram ficando poucas. Às vezes, alguns pais mudaram para Ceabra, para São Paulo. Então, ficou pouca criança. Hoje, fechou a escolinha daqui. Não tem mais escola aqui. Fechou. O coração da gente dói por aquela escola, mas fechou, né? Por conta que não tem criança. E a gente luta muito lá para a comunidade para que as coisas melhorassem. Dentro da comunidade melhorou, mas não desenvolveu muito, né? Como a gente é a comunidade quilombola, a gente deveria ter mais prioridade, né? Ter escola, plano de saúde também, que nós tínhamos agente de saúde, não tem mais, que o que tinha lá era Martimóvel. Para além disso, existe uma grande preocupação quanto ao acesso à saúde dessas pessoas. Questões como a dificuldade de acesso a bens e serviços de saúde, a predominância de doenças crônicas, sobrepeso e um atendimento pontual e curativista são alguns dos fatores que permeiam esse grupo populacional. Durante a pandemia, por exemplo, dados apontavam que as chances de uma pessoa pertencente à população quilombola morrer por Covid-19 seria 4 vezes maior do que uma pessoa branca residente dos centros urbanos. Segundo Hilton Silva, membro do grupo temático Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a situação de vulnerabilidade histórica a que estão submetidas as populações quilombolas no país faz com que estejam especialmente vulneráveis e sejam atingidas de maneira diferenciada pela pandemia. Entre os principais aspectos que configuram essa vulnerabilidade, o professor destaca a dificuldade a todo tipo de serviço de infraestrutura, como aqueles ligados à saúde, saneamento básico, acesso à água potável, alimentação saudável, transporte, dificuldade de acesso a informações e à internet. São todos fatores que fazem com que essas comunidades tenham muito mais dificuldade de acessar os serviços públicos em geral. Diante desse cenário, as próprias comunidades quilombolas começaram a se organizar para se proteger, realizando, por exemplo, barreiras sanitárias espontâneas, redução do fluxo de pessoas e conscientização de hábitos de higiene, entre outras medidas. As organizações também distribuíram cestas básicas para as populações, uma vez que o trabalho de agricultura também está comprometido, afetando a segurança alimentar dos quilombolas. Silenciados, invisibilizados e excluídos desde o período da colonização, passando pela abolição até os dias atuais, os povos quilombolas tiveram que resistir à discriminação e às desigualdades, lutando por seus direitos, por suas terras, por sua história, sua cultura, seu povo. Frequentemente movidos pelo interesse nos territórios quilombolas, agentes públicos ou privados ameaçam, invadem e se apropriam dessas terras, resultando em conflitos, exploração, violência, assassinato de lideranças e despejo forçado dos residentes de seu lugar de origem. Isso, na maioria das vezes, sem que haja qualquer ação do Estado para proteger os moradores da comunidade. Mas a resistência, essa continua, tem que continuar. É ela que garantiu ontem e garante hoje a sobrevivência, existência e permanência quilombola.
Se no passado quilombos eram refúgios de africanos escravizados, 135 anos após a Lei Áurea, eles se tornaram locais de resistência e ressonância da cultura afro-brasileira. Num país em que muitas vezes se esquece suas origens em vez de exaltá-las, a resistência quilombola em valorizar suas raízes torna-se fundamental. Eu sou Marleide Rosa da Silva, moradora da comunidade quilombola de Agreste, nascida e criada aqui na comunidade, filha de Raimundo Januário da Silva e Dona Delvita. Referência na minha vida por ser pessoas que vêm desde sempre lutando para o desenvolvimento e crescimento do nosso quilombo. O nosso quilombo vive cerca de 400 habitantes, 400 pessoas, e aqui a gente mantém sempre viva a nossa cultura e os nossos costumes. E a juventude vem sempre tentando manter forte a nossa cultura, como o reizado, batuque, os festejos religiosos, como as rezas pelas almas, Cosme e Damião. E agora recente a gente tem um grupo de jovem movimento, que vem tentando cada vez mais levantar a autoestima e fazer com que nossa cultura não morra. A nossa cultura é muito simbólica, porque é dessa forma que a gente consegue manter viva a nossa tradição, o nosso poder de expressar. A nossa manifestação cultural é muito importante, porque assim é uma forma da gente resistir e persistir, manter sempre viva a nossa cultura, a nossa manifestação cultural. É um meio da gente se expressar e de manter viva e de superar também os desafios. O preconceito, o racismo, que é muito presente. Então é uma forma da gente resistir, persistir e continuar sempre lutando. Quilombo sempre vivo.